O São Paulo Futebol Clube acaba de se movimentar no mercado de uma maneira assim bem interessante e que também gerou um pouco de polêmica no time do São Paulo. Por que o São Paulo entrou em algumas trocas sem ter recebido alguns benefícios em troca? Eu quero falar sobre o Savarino hoje também, uma coisa que é muito interessante, e falar sobre alguns jogadores do São Paulo que tem dado o que falar, e inclusive, principalmente, né, sobre quem é o elenco do São Paulo para jogar quando alguns jogadores não estiverem lá. Eu quero falar também sobre essa possível contratação do zagueiro do time do Novo Horizontino e o que impacta no time do São Paulo com relação à equipe de base. Vou falar do Harry Macis, que em 50 dias de mandato já fez uma economia de 16 milhões de reais e movimentou muitas coisas ali dentro. Tem novo name rights no São Paulo? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que tá rolando no São Paulo Futebol Clube agora. Tem muitas notícias, além dessas daqui que eu acabei de passar aqui na introdução. Vem comigo então, chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo. Venha mesmo e faça parte comigo dessa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui de verdade mesmo. Vamos lá, o São Paulo é o seguinte, o Harry Macis, presidente de São Paulo, em 50 dias de mandato, ele fez uma economia já de 16 milhões de reais. E aí você pensa assim, nas cifras atuais que envolvem futebol, né, numa contratação de um Paquetá, por exemplo, você fala, tá, 16 milhões não é nada. Só que a verdade é que é sim. Quando o São Paulo faz aquele balanço financeiro final, que pra nós, aos olhos de torcedores comuns que não são ali economistas, né? Você vê e fala assim, poxa, peraí, o São Paulo então tá com déficit de 15 milhões, tá com superávit de 30, e daí, né? O que importa? Qual é o impacto disso? O impacto, na verdade, de 16 milhões, ele é muito bom, ele é muito significativo, e 16 milhões em 50 dias. Não está há 2 meses no cargo o presidente Harry Macis, e ele consegue fazer uma economia sim de 16 milhões. E isso, se você for colocar ali ao longo de 12 meses, né? Se em 2 meses, vamos colocar ele economizou 16 milhões, é possível que em 12 meses ele continua economizando 16 milhões a cada outros 2 meses, então ele pode fazer uma economia enorme. Não fiz as contas aqui, mas estamos falando aqui mais de 60, 70 milhões de economia no ano. E isso aí seria aquele superávit no fim do ano. Uma Copa do Brasil que você conquista, que te paga 70 milhões no peito ali, acho que até um pouco mais, seria essa economia mísera aí que o Harry Macis fez, tirando gastos imbecilóides, gastos canalhas. Ele tirou os gastos sujos, gastos de caras que ficam ali sugando o São Paulo. Esses gastos saindo e gerando esses 16 milhões de economia, pode sim gerar uma economia de 70 milhões no fim do ano, até o fim do ano. E aí isso é muito bacana, porque o São Paulo, ele vai fazer algumas vendas de jogadores da equipe de base, pode fazer venda também de jogador do time principal, e o São Paulo, se conseguir economizar uns duzentinhos aí, 250 milhões até o final do ano, ele faria uma gestão histórica. Harry Macis faria uma gestão histórica, de verdade, com esse tipo de economia. Com relação a Carlos Miguel Aidar, Leco e Casares, que foram os 3 pesadelos, né? Vamos falar em 3 pesadelos que nós tivemos, desde o terceiro mandato do Juvenal, só que o Juvenal é um vencedor absurdo, então o Juvenal ele foi meio mal no último mandato, até foi, mas aí colocaram o Juvenal nesse balaio, nesse limbo, que são esses 3 outros caras, eu não coloco de maneira alguma, até adoro o Juvenal Juvencio, adorava, o Juvenal faleceu, mas assim, tirando o Juvenal, nós tivemos o Aidar, tivemos o Leco e o Casares, que foram as piores coisas que aconteceram na história do São Paulo. E agora o Harry Macis, num estalo de dedo, mostra que basta um pouquinho de boa vontade. O Harry Macis, ele não é o intelectual aí, ele não é o Einstein. Você vai dizer, o Einstein, o cara que tá dobrando aqui o tempo. Você vai, peraí, então esse mano aqui, ele realmente é diferenciado. Não, ele era um vice-presidente do São Paulo, normal, que ele simplesmente não está jogando o dinheiro do São Paulo fora. Então essa economia de 16 milhões em 50 dias, eu acho absurdamente significativa para o São Paulo voltar a ter um patamar elevado. Se você deixa de gastar tanta grana, e começa a valorizar o seu time, você consequentemente valoriza os jogadores. Se olhar para o São Paulo hoje, o São Paulo tá com o Luca, por exemplo, valorizado. É um cara que não joga, é um cara que o Crespo escanteou, é um cara que se machucou agora, é um cara que mesmo na equipe de base ele não tinha o brilho, por exemplo, aí do Matheus Alves, do Rian Francisco, do Paulinho, centroavante Paulinho, ele não tinha o mesmo brilho, né, o Luca. E agora, o Luca ele é um cara que está valorizado. O Bobadilha, que veio pro São Paulo e torcedor, tem muito torcedor do próprio São Paulo que não curte muito o Bobadilha, hoje ele tá valorizado. Então o São Paulo é um time que dinheiro brota do nada ali no tricolor. Estar endividado é um vexame. E Harry Macis, sabendo disso, ele vira uma chavinha
e começa a ganhar dinheiro. Que coisa bacana de ver, né? Muito parabéns aí, viu, Harry Macis? Tô gostando demais do teu mandato e de todas as movimentações que você tem feito, com a exceção da parte política de alguns caras nomeados. Mas até aí, até que dê errado, vamos esperar e dar o benefício da dúvida. Mas a gestão, sim, está muito bacana de ver demais. E é o seguinte, a única coisa que não tá bacana, no meu modo de enxergar, é, por exemplo, o Ferrarese foi embora pro Botafogo por empréstimo. Tem valores envolvidos numa compra. Claro que a compra, se o Botafogo fizer, ela é gigantesca, né? Você pensa num zagueiro igual o Ferrarese e pensar em ganhar 35 milhões de reais no Ferrarese, você fala, poxa, vendi de maneira histórica, claro. Agora, se você não está vendendo, cara, você só emprestou, e aí o Botafogo teria que bater meta pra ele ir pra lá, aí do nada o Botafogo decide devolver, ou do nada o Botafogo não paga, e assume um transfer ban e tal, o São Paulo fica sem nada. O fato, vamos para o fato é que o São Paulo pegou o Ferrarese, que é nosso, que custou uma fortuna no Grupo City, o São Paulo pegou esse cara e emprestou ele pra um rival. Então no Brasileirão, que é ponto corrido, o Ferrarese é nosso rival agora. Ele vai jogar Botafogo e Flamengo. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o São Paulo de pontos e está jogando o Ferrarese contra o São Paulo. Menos o confronto São Paulo e Botafogo. Ali ele não joga. Mas tirando esse único confronto, dois, né, turno e retorno, o Ferrarese é nosso rival agora. E nós que emprestamos, e de graça, para um rival. É inacreditável. Porque quando o Botafogo ele veio no começo do ano pelo São Paulo ali, falar com o São Paulo, para ter a troca, para bater o rolo, Savarino era um jogador que interessava demais pro tricolor. Era Pablo Maia, Ferrarese, Savarino, Vitinho, Marlon Freitas, um monte de nome envolvido na troca. Seria uma troca gigantesca, mudança de ares. Acabou que o Botafogo, ele perdeu ali o Marlon Freitas pro Palmeiras e o Savarino acabou indo para o time do Fluminense. O Fluminense hoje, beleza, ele tá ali com o Savarino. 4 jogos em 7 aí no começo do ano. O Savarino tá até que jogando, fez um gol já em 4 jogos. Ele é um meia que joga pelas pontas do campo de muita qualidade. Só que o Fluminense, que é um rival nosso, ele conta hoje com o Paulo Ganso, um meia clássico que talvez nós nem tenhamos. O nosso seria o Oscar. Não jogou o Oscar, então o Fluminense tem o Ganso. O Fluminense ele tem ali o Lúcio Acosta. Aquele Luciano Acosta joga muita bola esse cara. Ele tem um futebol que beira aquele estilinho do Alessandro. Baixinho, canhotinho, que esconde ali a bola, o adversário não pega, é muito arisco, muito bom de bola. Eles têm também o Soteldo. Eles têm assim, só o Soteldo e o Lúcio Acosta, mais o Ganso, mais o Alisson, agora que nós mandamos, já falou do Alisson. E eles têm no ataque ali caras assim como, por exemplo, o Serna, Canóbio, agora tem Savarino. Pra que o São Paulo tá olhando pra esse mundo área de elenco? E como que um Savarino opta por ir para um Fluminense e não para um time do São Paulo? Ainda mais que o Botafogo querendo o nosso Ferrarese. Fomos ali um time muito infantil, eu diria. Um time muito inseguro, não infantil, mas inseguro. Um time que não sabe o seu valor. Ele vê o Ferrarese, o Savarino, nossa, que jogador caro, nossa, que jogador impossível, nossa, eu não posso nem cogitar trocar um Ferrarese num Savarino que eles não vão querer. Aí acaba que o Savarino vai pro Fluminense para ter um monte de concorrência. Vamos pensar o Savarino no São Paulo. É um meia que o São Paulo hoje ele mal tem. Chegou o Cauli, viram meia. Antes do Cauli chegar, o Lucas Moura não é meia. Lucas Moura é mais atacante. Então pensar num cara igual o Savarino hoje no São Paulo, ele seria um meia. Só que na hora de correr pra ponta direita, nós não temos o ponta direita. Essa figura não tem. Pra pensar no Savarino correndo pra ponta esquerda, o Ferreirinha tá bastante escanteado no São Paulo. Encontrando ali uma relutância do torcedor são paulino, encontrando uma relutância do técnico Hernan Crespo, encontrando uma relutância da mídia, todo mundo criticando o Ferreirinha hoje. Isso chega no cara, isso faz o cara ficar afobado pra jogar, isso faz o cara ter dificuldade, sim, de ter autoconfiança e tranquilidade pra dar a volta por cima. Então um cara igual o Savarino no São Paulo hoje, ele jogaria em 3 posições ali com facilidade, até 4, considerando o segundo atacante. Claro que o Luciano seria um empecilho, e o Savarino deve ter pensado nisso. Se eu for pro São Paulo, não pode ter ponta porque o Luciano é o segundo atacante. Então já não tem ponta. Não pode ser meia porque o Luciano é meia. Não pode ser centroavante e o Calé. Não pode ser nada. Né? Chegou no São Paulo, o Luciano ocupa todas as vagas. Mas ainda assim, é um vexame o São Paulo mandar agora o Savarino, o Ferrarese para o Botafogo, enquanto o Savarino ele foi embora para o time do Fluminense. Sabe, o Fluminense com muito mais time do que o São Paulo no ataque ali, muito mais opções. E o São Paulo ficando de maneira assim absurda, sem ter um jogador como o Savarino
pra mim é inaceitável. Pelo tamanho do São Paulo, pela grandeza do São Paulo e o São Paulo não sabendo se impor no mercado. Principalmente se impor quando times querem nossos jogadores ou nossos talentos. Olha aí o Alisson, por exemplo. O São Paulo já manda o Ferrarese embora para o time do Botafogo. O Alisson é um caso muito curioso, né? Nós não queríamos o Alisson aqui. A maioria dos São Paulinos não queria mais o Alisson aqui. Mas o Corinthians queria. O Dorival Júnior, o atual campeão de trocentas Copas do Brasil, só não ganhou 2024, que estava na seleção. Então ele ganhou todas as que jogou. Fluminense, Flamengo, São Paulo, Corinthians. Ele vai ganhando Copa do Brasil. Esse cara, ele quis o Alisson lá. Então o Dorival, por si só, ele valorizou demais o Alisson. A mesma coisa o Rogério Ceni, que valorizou o nosso Nestor, valorizou o nosso Michel Araújo. Ao querer o cara do São Paulo, ele automaticamente valoriza. Então sim, o Marcos Antônio, o Flamengo valorizou demais o Marcos Antônio por querer o cara lá. Quando o Corinthians quer levar o Alisson, ele passa a valorizar o Alisson. O São Paulo não consegue utilizar. Aí o São Paulo, que vê o Alisson valorizado, ele manda o cara pro Fluminense também de graça. Sabe? É de graça, é por empréstimo, é um cara que não tem nada a ver. Como é que o São Paulo não conseguiu pegar um jogador do time do Fluminense? Como é que o São Paulo não exigiu ninguém para ter um empréstimo? Digamos que o São Paulo pegasse Paulo Ganso, por exemplo. Só Paulo Ganso eu vou citar como exemplo aqui. O Ganso, ele é um cara de 37 anos, que ele joga daquele jeito paradão, bem paradão. Ele não é o cara que precisa da velocidade, igual o Miller, igual o Edmundo. O Edmundo e Miller mudaram muito o futebol. Por serem craques, eles acabaram se destacando mesmo lentos. Mas assim, o Miller era irreconhecível lento. O Miller, ele era um foguete. Quando ele perde a velocidade, ele perde quase tudo. O tipo do Paulo Ganso não é esse tipo. O Ganso, ele só precisa de passe. Ele não precisa de velocidade nunca na vida dele. Ele correu nem com 18 anos. Ele nunca foi de correr, nunca postou uma corrida. Então, se pega o Ganso hoje, o Ganso seria um passe refinado no São Paulo, e um passe refinado jogando assim, talvez revezando, jogando poucos jogos, não precisa jogar todos, joga um torneio, uma Sul-Americana, teria um cara igual o Ganso. É o banco do Fluminense versus o banco do São Paulo. O banco do São Paulo vai para o Fluminense de graça e do Fluminense não vem nem o banco. Como pode isso ser uma coisa assim aceitável? O São Paulo tá vacilando. O técnico Hernan Crespo está pedindo reforços pro São Paulo, pedindo reforços no elenco, reclamando que não tem os devidos jogadores, assim, o elenco completo, e em contrapartida o São Paulo, já não contratando mesmo, ele vai e continua emprestando seus jogadores para rivais fortíssimos, com a folha salarial mais alta que a nossa, e ainda assim o São Paulo achando que tá fazendo a coisa certa. Não está. De jeito nenhum ele está. O Vitinho, lateral direito do Botafogo, também era interesse do São Paulo. São Paulo tinha interesse no Vitinho. Ainda bem que o São Paulo não trouxe o Vitinho, que custava carésimo, e trouxe um melhor do que o Vitinho, que é o Lucas Ramon. Pelo menos aqui o São Paulo tem sido melhor. O São Paulo não está perdendo o Vitinho e não trazendo ninguém. O São Paulo perdeu o Savarino, mas o São Paulo trouxe o Cauli. O São Paulo perdeu o Vitinho, mas o São Paulo trouxe o Lucas Ramon. Então essa gestão do Harry Macis, ela tá sendo muito melhor. Ela tá sendo sim uma gestão arrojada. Faltou um pouco de ambição com os empréstimos de Ferrarese e o Alisson. Faltou com certeza. Mas ainda assim tem sido uma gestão que tem feito coisas muito boas e ela tem que ser valorizada. Mas Jerry Macis, São Paulo, pare de emprestar jogadores de graça para rivais. Vamos trazer jogadores. Se você vai pedir um Alisson pro time do Fluminense amanhã, custa 20 milhões para vir pro São Paulo. Se você vai pedir um Ferrarese pro Botafogo amanhã, custa 30 milhões para vir pro São Paulo. O São Paulo pega esses mesmos caras e manda de graça para Fluminense e Botafogo. É uma coisa bastante inaceitável. E finalmente, né? O Lucas Ramon consegue jogar. Gente, tá rolando uma coisa aí que é o lance do naming rights, mas antes eu quero acabar falando de jogadores aqui, ó, do Isaac, porque tem um zagueiro no Novo Horizontino, é um zagueiro que o São Paulo tá sondando. Zagueiro que despertou interesse de times como o Inter de Porto Alegre, São Paulo Futebol Clube e também da Major League Soccer, aquela liga dos Estados Unidos, onde joga o Messi lá. Então, sendo assim, o São Paulo tá de olho no zagueiro do Novo Horizontino, e isso aqui é muito complicado de aceitar, né? O São Paulo hoje, ele tem lá o Arboleda como reserva, Alan Franco e Sabino como titulares. Então os dois estão lá, Alan Franco e Sabino. O Arboleda, por causa de umas situações aí extra-campo, ele vira reserva. Reserva junto com Tolói e Dória. Tolói e Dória acabaram de ser contratados. Ah, mas demos errado, não era aquele Dória, não era aquele Tolói, erramos. Não dá pra aceitar que errou com o Dória. O Tolói, pela idade, pode até aceitar. Esperávamos o Tolói de 2015, chegou esse Tolói aí
E não deu certo por causa da idade. Tá bom, nós ainda temos o Dória e temos o Arboleda como reservas. Além disso, tem o Isaac, zagueirão da base. O Isaac, nas copinhas, quando jogou com os times aí da base, ele sempre foi excelente zagueiro. E o São Paulo tem que valorizar a sua equipe de base para poder se dar o valor e vender esses caras no futuro ou ter o ganho técnico, como teve com o Beraldo. Com o Beraldo foi o melhor dos mundos, né? Tivemos o ganho técnico, ganhamos uma Copa do Brasil e vendemos o cara. Com o Nestor foi também, tivemos uma Copa do Brasil que ganhou, não vendeu o Nestor tão bem como vendeu o Beraldo, mas ainda assim vendeu por 40 milhões de reais lá pro Grupo City da Bahia. Agora, se você pega o Isaac e você não coloca ele pra jogar, mesmo já tendo na reserva Dória, Tolói e Arboleda, você tendo que comprar um cara do Novo Horizontino, dá um recado muito negativo, que você não vai utilizar mais sua base. Então não contrate São Paulo, o zagueiro do Novo Horizontino, traga sim o Isaac pro time principal e deixe ele ter algumas chances, alguma minutagem, porque pode estar aí o próximo Nesta, o próximo Maldini, só vamos saber com o cara jogando. É ou não é? O São Paulo com o name rights lá da Bis, do Morumbis, do Mondolês lá, o São Paulo sente que não vai conseguir renovar com o name rights lá do Morumbis. Então, aquela BID, carros elétricos, né, carros aí que são carros futuristas, carros que não vão a gasolina, até meio híbrido, mas não tem gasolina e tal, é o momento. Daqui a pouco não vai ter mais carro a gasolina, vão ser esses carros aí que você carrega a bateria deles igual o celular. E esses carros, essa BID aí é uma empresa que entrou muito forte aqui no Brasil. E aí, ela querendo expandir a sua marca, valorizar a sua marca, tá em conversa com o São Paulo para virar o estádio do Morumbis, voltar a ser Morumbi e virar Morumbid, que é do BID, o Build Your Dreams, né? Building Your Dreams, que é o construindo o seu futuro, essa marca aí do BID. Então essa BID seria então o São Paulo colocando Morumbid, que é os caras fazendo naming rights, e aí um valor vai pingar na conta do São Paulo simplesmente pro Morumbi tá escrito lá Morumbid e ser o nome oficial do Morumbi enquanto tiver contrato de parceria com a BID. Acho a ideia maravilhosa. Muitas pessoas são saudosistas, não querem que o São Paulo mude nada, querem que o São Paulo tenha aquela coisa assim antiga, mantenha as raízes, e eu acho que tá válido qualquer tipo de pensamento. Não tô aqui pra falar se tá certo ou tá errado, gostando ou não. Eu acho a ideia boa por causa da grana. Eu quero ver o meu São Paulo, ao invés de eu falar, o São Paulo é um time tradicional, não mudou nada, não tem terceiro uniforme, a camiseta ali não tem nada, não entra, novo patrocínio tem um verdinho, não coloca tal, e na hora de ganhar título, você toma baile do Fortaleza do Mirassol, sabe? Então isso eu não quero. O que eu quero é que o São Paulo tenha mais dinheiro que o Flamengo, mais dinheiro que o Palmeiras e volte a ser o meu São Paulo que colocava Palmeiras e Flamengo sempre no chinelo. É o único tricampeão do mundo aqui do Brasil. Dito isso aí, sim, traga dinheiro, São Paulo. Traga dinheiro, Macis. É, não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!